Vamos agora iniciar a correção do segundo exercício de Química, aquele exercício da apostila da aula 2, que fala sobre mudanças de estado físico. Na questão 1 fala, a tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius sobre pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado de agregação líquido à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius. Então, a gente tem aí uma tabela com 6 substâncias. Essas substâncias têm os seus pontos de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que ocorre a fusão do material, e o ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a ebulição do material. E a questão quer saber, na temperatura de 25 graus Celsius, quais desses materiais aí que vão ser líquidos? Então, vamos lá. Como que a gente faz? Eu anotei aqui os dados no caderno e a gente vai resolver agora. Pronto, eu anotei a tabela aqui e a gente tem aqui temperatura de fusão de cada uma das substâncias, temperatura de ebulição de cada uma das substâncias. O que ocorre aqui na temperatura de fusão? Temperatura de fusão é a passagem da substância do estado sólido para o estado líquido. A temperatura de ebulição da substância é a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, quer dizer o quê? Que a temperatura de fusão, exatamente em cima de cada uma dessas temperaturas aqui, cada uma das substâncias vai estar sofrendo fusão, ou seja, passando de sólido para líquido. Nas temperaturas de ebulição de cada uma delas vai estar sofrendo ebulição, passando de líquido para gasoso. Então, se exatamente nessas temperaturas aqui está ocorrendo fusão, antes dessa temperatura, quer dizer que a substância ainda não sofreu fusão. Então, antes dessa temperatura, o estado físico da substância ainda vai ser sólido. Se já ocorreu fusão, ou seja, a substância já passou de sólido para líquido, mas ainda não ocorreu ebulição, então, o estado físico da substância vai ser líquido. Agora, se já ocorreu a ebulição, já passou, da temperatura aqui de ebulição, já ocorreu a ebulição, a substância vai se encontrar no estado gasoso, tá bom? Então, se a temperatura for menor do que a temperatura de fusão, a substância é sólida. Se a temperatura for maior do que a temperatura de fusão, porém menor do que a temperatura de ebulição, a substância vai ser líquida. Se a temperatura for maior do que a temperatura de ebulição, a substância vai ser gasosa. E se a temperatura for exatamente a mesma aqui, da fusão ou da ebulição, vai estar ocorrendo ainda a passagem de um estado para o outro, ok? Então, na questão pede para a gente dizer quais dessas substâncias são líquidas na temperatura de 25 graus Celsius. Então, vamos ver aí para cada substância a 25 graus Celsius qual vai ser o estado físico de cada uma delas. Olha só, aí a gente vai avaliar os números. 25 graus Celsius, o 25 é positivo. Então, aqui a gente tem um número negativo. 25 é maior do que menos 218, 25 é maior do que menos 183. Então, 25 graus Celsius fica aqui. E a 25 graus Celsius, o oxigênio vai ser, se ficou maior do que a ebulição, o oxigênio vai ser gasoso nessa temperatura de 25 graus Celsius. Vou colocar aqui, um Gzinho aqui de gasoso. Então, a gente descobriu que o oxigênio nessa temperatura, ele é gasoso, ok? Amônia, a 25 graus. Vamos lá. 25 é maior do que menos 77, é maior também que menos 33. Então, 25 graus Celsius também vai ficar aqui, né? E a amônia também é gasosa na temperatura de 25 graus
Celsius. Metanol, 25 graus, é maior que menos 97, mas é menor do que 64. Então, agora, 25 graus Celsius ficou uma temperatura maior do que a de fusão, porém menor do que a de ebulição. Se ficou aqui no meio, o estado físico aqui desse metanol vai ser líquido. Acetona, para 25 graus. 25 é maior do que menos 94, menor que 56. Fica aqui no meio também. Então, a 25 graus Celsius, o estado físico da acetona é líquido. Mercúrio, 25 é maior do que menos 38, menor que 356. 25 graus Celsius fica aqui, ó, entre ponto de fusão e ebulição. Então, a 25 graus Celsius, o mercúrio também é líquido. Alumínio, 25 graus. 25 é menor do que 660. Então, 25 fica aqui, ó. Então, se 25 é uma temperatura menor do que a temperatura de fusão, se ficou aqui, ó, menor, então, a 25 graus, o alumínio é sólido. Pronto. Achamos aí o estado físico de cada uma, ó. A 25 graus, oxigênio gasoso, amônia gasosa, metanol líquido, acetona líquida, mercúrio líquido e alumínio sólido. E a questão pede pra gente dizer quais são líquidos na temperatura de 25 graus. Então, os que são líquidos na temperatura de 25 graus são metanol, acetona e mercúrio, ok? Finalizamos aí a questão 1. Agora a gente vai para a questão 2. Na questão 2 fala: o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resultado. Essa observação pode ser explicada por qual fenômeno? Olha só, quando a gente utiliza naftalina em casa, coloca em guarda-roupa, em armário, aonde for para espantar baratas, né? A gente observa que aquelas bolinhas, com o passar do tempo, elas vão diminuindo de tamanho até desaparecer. O que ocorreu ali? Qual é o nome do processo que explica esse comportamento? Ocorreu fusão, que é a passagem de sólido para líquido. Ocorreu sublimação, passagem de líquido para gasoso. Ocorreu solidificação, que é a passagem de líquido para sólido. Ocorreu liquefação, que é a passagem de gasoso para líquido. Ocorreu evolução, passagem de líquido para gasoso. O que ocorre com a naftalina para que ela diminua de tamanho até desaparecer? Quem marcou a resposta B, sublimação, acertou. Ocorre sublimação, que é a passagem direta de sólido para gasoso. Então, a questão 2, a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos para a questão 3. Questão 3 aí parecida com a questão 1, né? A gente também tem uma tabela aí com materiais, ponto de fusão e ponto de ebulição. Nela fala o seguinte: as fases de agregação para as substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus, são, respectivamente, o que a questão está pedindo é: qual é o estado físico de cada um desses materiais na temperatura de 30 graus Celsius? Vamos ver, então. Anotado aqui, ó. Anotada aqui a tabela, ponto de fusão, ponto de ebulição de cada uma das substâncias. Agora a gente pega a temperatura que a questão está fornecendo e vamos analisar. 30 graus, 30 é positivo. 30, então, é maior que menos 38, mas é menor do que 356. Então, 30 graus vai ficar aqui, né? Só lembrando que ponto de fusão é a passagem de sólido para líquido, ponto de ebulição é a passagem de líquido para gasoso. Depois do ponto de ebulição, a substância é gasosa, entre fusão e ebulição, a substância é líquida, e antes da fusão, a substância é sólida, ok? Então, o mercúrio a 30 graus, ele vai ser líquido.
colocar aqui o L. Amônia, 30 graus. 30 é maior que menos 77. 30 é maior que menos 33 também. Então, 30 vai ficar aqui, 30 graus. Então, a 30 graus, a amônia é gasosa. Benzeno, 30 é maior que 5,5. 30 é menor que 80. Então, a 30 graus, o benzeno é líquido. E naftaleno, 30 é menor que 80. Então, a 30 graus, o naftaleno vai ser sólido. Ok? A questão pede aí pra gente marcar a sequência correta, né? De estado físico da matéria a 30 graus para cada um desses materiais. Então, a sequência correta é líquido, gasoso, líquido, sólido, que é a alternativa C. A alternativa C é a correta aí para a questão 3, ok? A sequência correta aí, ó, de estado físico de cada uma das substâncias, ok? Vamos para a questão 4. A questão 4 fala: o ponto de fusão do cobre é igual a 1083 graus Celsius e o ponto de ebulição é 2310. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre em 20 graus, 100 graus, 1000 graus e 2500 graus Celsius, respectivamente. Então, vamos lá resolver aí. Anotei aqui os dados da questão. O material é o cobre, ponto de fusão dele, 1083 graus, ponto de ebulição, 2310 graus. Então, lembra, na fusão ocorre a passagem de sólido para líquido, na ebulição de líquido para gasoso. Antes do ponto de fusão, ele é sólido, entre fusão e ebulição é líquido, após a ebulição ele é gasoso, ok? Então, vamos fazer aí para cada uma dessas temperaturas que a questão está pedindo. 20 graus. 20 é menor que 1083, então vai ficar aqui. Então, a 20 graus o cobre é sólido. 100 graus. 100 é menor também que 1083. Então, a 100 graus, esse cobre também é sólido. 1000 graus. 1000 também é menor que 1083. Então, na temperatura de 1000 graus, esse cobre também é sólido. 2500 graus. 2500 é maior que 1083. 2500 é maior que 2310. Então, 2500 vai ficar aqui. A 2500 o cobre é gasoso. Ok? Respondemos a questão 4. Para finalizar aí o exercício, vamos responder a questão 5. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, qual é o nome dessa transformação? Será que é sublimação, vaporização, solidificação, condensação ou fusão? Lembra, passagem de gasoso para líquido, o nome desse processo é condensação. Então, quem marcou a letra D aí, acertou, ok? Número 5, a resposta correta, alternativa D, condensação, ok? Finalizamos a correção desse exercício. Em breve, eu postarei a correção do próximo exercício, tá? Do terceiro exercício. Obrigada.